Olá pessoal, olá aluno, eu sou o professor Juliano Colombo e estamos aqui para revisar, dar as últimas dicas e aprofundar na matéria de direito tributário nesta preparação para o concurso de juiz federal. Primeiro ponto que nós vamos trabalhar nessas dicas, nessas gotas aí para você estar vinculado na hora da prova, seria a figura dos tributos e a divisão nas denominadas espécies tributárias. É importante que a gente saiba que dentro da categoria tributo, do gênero tributo, nós temos as espécies tributárias. Cada uma delas tem sua peculiaridade. Cada uma delas guarda consigo aí algumas razões, alguns aprofundamentos necessários para a gente conseguir entender exatamente aquilo que a questão ou exatamente aquilo que a questão está nos induzindo em erro. Então, dentro dessa categoria, o primeiro ponto importante assim, para a gente configurar é a ideia de que se está falando em imposto, não está falando diretamente em todos os tributos. Essa é uma primeira análise que deve ser feita em toda questão, em todo caso concreto que for narrado. Como assim? Uma coisa é afirmar tributos, em que está inserido, portanto, o imposto. Outra coisa é afirmar o imposto. Quando a alternativa fala em imposto, ela está falando apenas desta espécie tributária e não de todos os tributos. Por exemplo, um exemplo básico aí para você entender. Lá na Constituição Federal, nós temos o artigo 145, parágrafo 1º, que é o artigo que basicamente solidifica na Constituição, cristaliza o princípio da capacidade contributiva. Lá na capacidade contributiva está a referência de que, sempre que possível, os impostos terão caráter pessoal e serão graduados segundo a capacidade econômica do contribuinte. Então ele diz sempre que possível os impostos terão caráter pessoal. Quando ele diz sempre que possível os impostos, ele está se referindo a esta espécie tributária, imposto. Ele não está dizendo que sempre que possível os tributos terão capacidade contributiva. Sempre que possível os impostos. É verdadeiro que você vai encontrar a doutrina que afirma que isso é aplicado para todos os tributos, a capacidade contributiva, não somente para os impostos. Mas é importante porque, em termos de questão objetiva, altera completamente ao afirmar que os impostos terão capacidade contributiva ou que os tributos terão capacidade contributiva. Alterou completamente. Isso é importante para a gente entender em termos de questões objetivas. Certo? Numa questão dissertativa, em outras fases do concurso, já é mais provável que você consiga fundamentar esse critério. Mas numa parte objetiva, é importante você saber essa diferenciação. Vamos traçar, então, alguns aprofundamentos, assim, diretos dentro dessa estrutura de cada uma das espécies tributárias. O imposto. O imposto é um tributo não vinculado. E aqui vale tanto para a estrutura do direito tributário quanto para a estrutura do direito financeiro. Quer dizer, ele é não vinculado a uma atuação estatal específica. Aquele que paga não recebe diretamente algo em troca. Então, juridicamente, por derivação da própria Constituição Federal, aquele que paga imposto não recebe uma atuação estatal específica. Roque Carrasco afirma, independe de uma relação de troca e utilidade, não é dependente disso. Quer dizer, eu pago imposto por uma compulsoriedade. Esta é a estrutura, porque eu acabo de realizar o fato gerador. Então o imposto ele é não vinculado a uma atuação estatal específica, direcionada para aquele contribuinte que efetivou o pagamento. Toma cuidado que o imposto, nós temos a determinação específica na Constituição da denominada capacidade contributiva, que é um ponto importante, acabei de falar, quer dizer, eu vou pagar conforme a capacidade contributiva, essencialmente naqueles impostos denominados como pessoais, né? Por exemplo, o imposto de renda, que trabalha com alíquotas progressivas, e a figura da seletividade própria dos impostos, né? Seletividade significaria afirmar a seletividade conforme a essencialidade do produto. Esta seletividade é bastante verificada naqueles impostos sobre o consumo, por exemplo, ICMS e IPI, onde nós temos alíquotas seletivas conforme a essencialidade. Uma alíquota maior, por exemplo, de ICMS ou de IPI para bebidas alcoólicas e uma alíquota menor para gêneros alimentícios. Indução de consumo, seletividade em função da essencialidade.
Por sua vez, a taxa, ela é um tributo vinculado a uma atuação estatal específica. Significa afirmar que quem paga a taxa recebe algo em troca. Essa atuação estatal específica, ela se revela em duas vertentes, ou pelo exercício do poder de polícia, que aqui está toda a atividade de fiscalização, de uma atividade, por exemplo, que pode influenciar, que pode impactar na coletividade, ou pela utilização de um serviço público específico e divisível. Essa é a cobrança em razão da taxa. Toma cuidado aqui porque nós falamos taxa em razão do exercício do poder de polícia. Não está se falando aqui em segurança pública. A segurança pública, como um serviço universal, ela é custeada mediante arrecadação de impostos, não diretamente com a taxa. Então, taxa, por exemplo, de segurança pública, ela é inconstitucional, porque não é um serviço público específico e divisível e também não está no âmbito do exercício do poder de polícia. Essa taxa de fiscalização, em razão do exercício do poder de polícia, ela está vinculada, por exemplo, eu vou abrir um restaurante, eu tenho que pagar a taxa de vigilância sanitária. É um exemplo colocado aí de taxa em razão do exercício do poder de polícia. Ou pela utilização de serviço público específico e divisível. Aqui 2 pontos. Taxa de coleta de lixo é constitucional, taxa de coleta de lixo é constitucional, e a taxa de iluminação pública inconstitucional. Na verdade, nós temos, foi inserida, ou a tentativa de alguns municípios da taxa de iluminação pública foi declarada inconstitucional, e agora nós temos a contribuição para o custeio de iluminação pública. Essa, por exemplo, prevista no 149A, que é uma cobrança para o custeio da iluminação pública a ser efetivada tanto pelo município quanto pelo Distrito Federal, certo? Os municípios e Distrito Federal poderão cobrar a taxa, ou melhor, a contribuição para o custeio da iluminação pública. A taxa de iluminação pública, portanto, vedada. O custeio por taxa. Outro elemento próprio, né, é que a taxa ela não pode ter base de cálculo própria de um imposto, por exemplo. Essa é a determinação. Só que o STF também já decidiu que o que a Constituição proíbe é a integral identidade entre a base de cálculo, por exemplo, de uma taxa e a base de cálculo de um imposto. Agora, poderão ser utilizados alguns critérios, mas não há integral identidade. Então, o STF proíbe a integral identidade entre a base de cálculo da taxa e a base de cálculo de um imposto. Esse é um ponto importante. Outro elemento importante no âmbito das taxas é que o pedágio ele não é considerado tributo. Então, se cair lá para você pedágio como uma taxa, né? Taxa de pedágio, errado. Pedágio é considerado um preço público, ele não está na categoria tributária. Embora o STF tenha tido precedentes muito antigos que pedágio teria natureza jurídica de taxa, recentemente foi afastada essa tese que já acolhia um entendimento também doutrinário, né? Pedágio não tem natureza jurídica de taxa, pedágio não é tributo. Pedágio está vinculado à ideia de preço público. Essa é a vinculação. De igual forma, por exemplo, iluminação pública não pode ser custeada por taxa, falei em segurança pública, porque é um serviço universal. A própria ideia, por exemplo, de varrição de ruas de uma cidade também não pode ser custeada por taxa. É diferente da taxa de coleta de lixo. Essa é constitucional, já declarada assim pelo STF. Agora, o que não pode ocorrer é uma taxa de limpeza urbana, também inconstitucional. Bom, no âmbito da contribuição de melhoria, toma cuidado porque nós temos aqui a obra pública que decorra valorização imobiliária, tá? Então, olha só a diferença. Uma coisa é eu cobrar taxa em razão do exercício de poder de polícia ou pela utilização de um serviço público que obrigatoriamente seja específico e divisível. Obra pública é contribuição de melhoria. Serviço público específico e divisível, taxa. Toma cuidado com isso. Então, taxa, serviço público, contribuição de melhoria, obra pública. Essa é a vinculação. Obra pública que decorra valorização imobiliária. Quando falamos no empréstimo compulsório, estamos referindo diretamente ao artigo 148 da Constituição Federal. O empréstimo compulsório ele tem duas peculiaridades. Primeira peculiaridade importante, ele vai ser instituído por lei complementar a uma definição
de instituição obrigatória por lei complementar. O imposto, a taxa, a contribuição de melhoria, por exemplo, aqui considerados, eles são instituídos por lei ordinária. Contribuição especial, as contribuições sociais também podem ser instituídos por lei ordinária. Já o empréstimo compulsório tem que ser instituído por lei complementar. Na verdade, há uma exigência de lei complementar para empréstimos compulsórios, para imposto de guerra, para a vinculação de contribuições e residuais e os impostos residuais. Lei complementar, portanto, para empréstimo compulsório, para imposto sobre grandes fortunas, aliás, falei imposto de guerra, imposto sobre grandes fortunas, certo? Então, empréstimo compulsório, lei complementar para empréstimo compulsório, para imposto sobre grandes fortunas e para impostos residuais e contribuições residuais, certo? Lei aqui, anteriormente eu falei imposto de guerra, mas é imposto sobre grandes fortunas, certo? Que até agora não foi instituído. Então você tem essa determinação aqui no empréstimo compulsório. Lei complementar e deve ser instituído somente pela União Federal. União Federal, por meio de lei complementar, vai instituir empréstimo compulsório. De regra, o tributo é instituído por lei ordinária. Agora há essa exigência de lei complementar justamente para essas quatro situações. O empréstimo compulsório, o imposto sobre grandes fortunas, a figura dos impostos e contribuições residuais, ou seja, além daqueles já fixados na Constituição. Bom, dentro dessa determinação, aqui no empréstimo compulsório, nós temos uma peculiaridade importante também. Por quê? Porque o empréstimo compulsório ele pode ser instituído pelo inciso 1 do 148 ou pelo inciso 2 do 148 da Constituição Federal. No inciso 1, ele trabalha diretamente com a figura da calamidade pública decorrente de guerra externa ou sua iminência. Quer dizer, o caso de calamidade pública, o caso de guerra, poderá ensejar a instituição de um empréstimo compulsório. E aí, não precisa respeitar a anterioridade do exercício financeiro. Até porque eu estou trabalhando, nesse caso, com a guerra, né? E, de certa forma, quando fala em guerra no âmbito do direito tributário, você não pode aguardar, você não pode esperar, né? Veja que interessante, porque se nós afirmarmos aí a figura da guerra, como é que eu vou esperar toda a tramitação de uma lei complementar? Já fui bombardeado, já deu, acabou. Então não tem essa sequência aí. Portanto, dentro dessa determinação, o artigo 148 diz, a União, mediante lei complementar, poderá instituir empréstimos compulsórios. Diz inciso 1, para atender despesas extraordinárias decorrentes de calamidade pública, de guerra externa ou sua iminência. Só que aí vem o inciso 2. No caso de investimento público de caráter urgente e de relevante interesse nacional. Observado o artigo 150, 3b. Olha só. No caso de investimento urgente de relevante interesse nacional, tem que aguardar um exercício financeiro. Então aqui tem uma outra peculiaridade. Eu posso instituir calamidade, guerra ou sua eminência, só que se eu instituir empréstimo compulsório para um investimento urgente e de relevante interesse nacional, quando o caso aqui é de urgência, e aqui é uma pegadinha muito comum nas questões, bom, o investimento é urgente, mas deve respeitar anterioridade do exercício. Deverá respeitar obrigatoriamente a anterioridade do exercício, mesmo sendo um investimento urgente. No caso de, e aí é uma contradição, porque você está marcando uma questão lá, investimento urgente, mas respeita a anterioridade do exercício, pode parecer estranho, é urgente, mas pode aguardar um ano, por exemplo, né? Então, mas é a determinação lá do 148, inciso 2 da Constituição Federal. Na outra via, as contribuições especiais. As contribuições especiais, também entendidas como contribuições sociais, elas têm basicamente uma finalidade social a ser atingida. Esta é a base, né, da estrutura das contribuições. Aqui nós temos um panorama interessante também frente aos princípios constitucionais tributários, que está vinculado à chamada
noventena das contribuições, né? Quer dizer, as contribuições especiais, já falamos aqui, ó, só para complementar, né, do 149A, que seria a contribuição para o custeio do serviço de iluminação pública. Quer dizer, a taxa de iluminação pública foi inconstitucional e a contribuição para o custeio do serviço de iluminação pública ela é constitucional, a ser cobrada pelos municípios e pelo Distrito Federal. Aqui nas contribuições tu toma cuidado com a chamada noventena das contribuições, que o próprio nome vai dizer a contagem aí dos 90 dias. Por que tomar cuidado e por que o critério específico dentro dessa noventena? Porque na verdade aqui ela não vai respeitar a anterioridade do exercício financeiro, ela respeita apenas a noventena, os 90 dias da contribuição, aquela contribuição que não é, obviamente, a contribuição de melhoria, né? E sim a contribuição especial, contribuição social. Há uma previsão lá no 195, parágrafo 6º da Constituição Federal que nos diz: as contribuições sociais de que trata esse artigo só poderão ser exigidas após decorridos 90 dias da publicação da lei, não se lhes aplicando, portanto, né, o disposto no artigo 153b. Então, as contribuições sociais aqui de 195, parágrafo 6º, respeitam apenas a noventena das contribuições, não se submete à anterioridade do exercício. Então fecha aqui na tela que nós temos alguns pontos importantes, alguns pontos fundamentais dentro desta categoria que, de certa forma, ressalta todo o critério, toda a determinação dentro da vinculação própria dessas contribuições. Bem, outro ponto importante que cabe aqui a gente comentar seria um critério bem específico no que tange ao imposto de renda e o IPI. Vamos lá para tentar entender aqui. Olha só, legalidade, anterioridade do exercício e anterioridade nonagesimal. Quando nós afirmamos em legalidade, nós estamos afirmando que, basicamente, o tributo para ser instituído ou majorado precisa de lei. Essa é a vinculação. E é interessante porque a Constituição ela não cria diretamente o tributo, é necessário ter lei. Então, eu tenho que ter lei, de regra, lei ordinária, nas exceções, lei complementar, empréstimo compulsório, imposto sobre grandes fortunas, imposto e contribuições residuais. Então, nós temos aqui um necessário respeito ao princípio da legalidade. Quer dizer, para instituir ou majorar um tributo, eu preciso de lei. Para alterar uma alíquota de um tributo, eu preciso de lei. Esta é a regra. Só que nós temos um quadro que eu vou traçar aqui, que seria o quadro das exceções. Daqueles tributos em que há uma mitigação dessa estrita legalidade, em que, por um decreto, poderá, por exemplo, o chefe do Poder Executivo alterar as alíquotas do tributo, respeitados os limites estabelecidos em lei. Então nós temos uma exceção à legalidade. Aqueles impostos chamados de flexíveis ou regulatórios, dada a sua dinamicidade, eles são exceções ao princípio da legalidade. Então nós temos o imposto de importação, o imposto de exportação, o IOF, imposto sobre operações financeiras e o IPI. São exceções ao princípio da legalidade. Isso quer dizer em que grau estão essas exceções? Nesses 4 impostos regulatórios ou flexíveis, o chefe do Poder Executivo poderá alterar a alíquota por decreto, aumentando o tributo por decreto. Essa é a determinação das exceções ao princípio da legalidade, que é uma exceção base que cai bastante em termos de prova. Só que isso nós podemos retratar também com a chamada anterioridade genérica ou anterioridade do exercício. O que significa anterioridade do exercício? Eu tenho que publicar a lei em um exercício financeiro para exigir aquele tributo instituído ou majorado somente no próximo exercício financeiro. Só que aqui, como há uma dinamicidade também na alteração dessas alíquotas, porque se a gente perceber, olha só, o imposto de importação e exportação, eles tocam diretamente com a balança comercial. Então, o setor de importação e exportação, fundamental para o país.
O IOF diz respeito a operações financeiras, operações de crédito, fundamental para o país. E o imposto sobre produtos industrializados, nosso país é essencialmente industrial, fundamental. Como esses impostos eles alteram diretamente o mercado, o consumo e a economia, eles têm que ter uma dinamicidade na alteração de alíquotas. Pensa eu ter que aumentar uma alíquota de um imposto de importação porque está chegando um produto por um preço bem baixo no país, e eu ter que encaminhar um projeto de lei para que talvez em 8 meses eu tenha aí uma lei que majore a alíquota do imposto de importação. Eu quebro a economia nacional no mercado dinâmico. Eu tenho que ter dinamicidade. E se a dinamicidade é exigida que por um decreto eu consiga aumentar as alíquotas desses impostos, da mesma forma eu não preciso respeitar a anterioridade do exercício. Por quê? Porque a anterioridade do exercício vai dizer, olha, os tributos devem ser criados ou majorados, cuja lei que publica deve ser efetivada em um exercício financeiro para começar a ser exigido apenas no exercício financeiro seguinte. E são exceções o imposto de importação, o imposto de exportação, o IOF e o IPI. As mesmas exceções que nós temos a anterioridade do exercício financeiro, nós temos para a legalidade. Só que então, por meio de uma emenda constitucional, foi inserida uma outra anterioridade, que é a denominada anterioridade dos 90 dias. Anterioridade dos 90 dias. Essa anterioridade dos 90 dias, ela tem exceções também. Ela deve ser analisada em conjunto com a anterioridade do exercício. Quer dizer, eu não vou contar primeiro 90 dias para depois o exercício financeiro. Não. Eu vou contar diretamente os 90 dias em conjunto com a anterioridade do exercício. Eu tenho que cumprir as duas para que o tributo possa ser criado. Aí nós temos, da mesma forma, imposto de importação, imposto de exportação, IOF, e aqui está a pegada da questão, IR. Quer dizer, o imposto sobre a renda. O imposto de renda, o imposto sobre a renda, ele é uma exceção à anterioridade dos 90 dias. Mas não é exceção à anterioridade do exercício. Então, se você for questionado sobre isso na tua prova, saiba que, nesse quadro de exceções aos princípios da legalidade, anterioridade do exercício e anterioridade dos 90 dias, a única diferenciação que nós temos está aqui, ó, no imposto sobre a renda. Então nós podemos contar a seguinte história. Se eu pegar um imposto como o IPI, Imposto sobre Produtos Industrializados, ele precisa respeitar anterioridade do exercício financeiro? Não, porque ele é exceção à anterioridade do exercício financeiro. Então, o IPI somente aguardará 90 dias. Somente aguardará 90 dias. Não se aplica para ele a anterioridade do exercício financeiro, porque ele é uma exceção à anterioridade. Mas como ele não é exceção aqui, a anterioridade dos 90 dias, ele tem que aguardar obrigatoriamente os 90 dias. Pode até ser pior para ele, mas ele deve aguardar os 90 dias. E o imposto sobre a renda? Qual é a diferenciação dele? O imposto sobre a renda, ele não é uma anterioridade, ele não é uma exceção à anterioridade do exercício, mas ele é uma exceção à anterioridade dos 90 dias. Então, o IR somente aguardará exercício financeiro. Certo? Somente aguardará exercício financeiro. Fecha aí no quadro, que isso é bem importante dentro das determinações específicas de como deverá ser processada as exceções ao princípio da legalidade, da anterioridade dos 90 dias. Sabendo que isto é quadro de exceções, não de aplicabilidade. E principalmente aqui, o IPI aguarda 90 dias e o imposto de renda aguardará exercício financeiro. Não precisa esperar 90 dias, somente aguarda exercício financeiro. Questão bastante cobrada. Vamos lá. Para terminar, então, estas nossas dicas finais, na necessária profundidade que é esperada, né, dentro da tua prova, eu ressalto aí 3 pontos importantes.
gotas aí importantíssimas para você enfrentar a tua prova. Prescrição, decadência e restituição de indébito tributário. Vamos lá para aprofundar. Primeira forma, a figura da decadência. Decadência está vinculada ao direito de lançar, ao direito de constituir o crédito tributário. Quer dizer, ocorrido o fato gerador, eu vou constituir o crédito tributário. Prazo decadencial de 5 anos para a constituição do crédito tributário. Constituição do crédito tributário que se dará pelo procedimento de lançamento. Essa é a figura do prazo decadencial, pois nós temos duas normas fundamentais aqui no prazo de decadência. Primeiramente está a decadência contada do artigo, ou aplicado ao artigo 150, parágrafo 4º do Código Tributário Nacional. O grande problema de decadência, prescrição e restituição não é o prazo de 5 anos, que esse é fácil. O problema é o termo ACO. Quando começa a contar? Pelo artigo 150, parágrafo 4º, tu te liga no seguinte aspecto. O prazo decadencial começa a fluir do fato gerador. 5 anos, portanto, do fato gerador. Próprio, isso é próprio daqueles tributos, por exemplo, em que deveria ter ocorrido o lançamento por homologação. Essa é a ideia. Mas não ocorreu, ou ocorreu o lançamento por homologação e o fisco descobre que há outras pendências, que o pagamento não foi integral e, portanto, ele pode lançar novamente aquele tributo, aí vai fazer o lançamento de ofício, dentro do prazo decadencial de 5 anos contados do fato gerador. Essa é a norma do artigo 150, parágrafo 4º, certo? Do Código Tributário Nacional. Quando que ela pode acontecer? Vamos supor que eu, Juliano, estou realizando determinada operação, aí eu faço o cálculo lá do meu tributo em determinado mês, faço a declaração, faço o pagamento. Declaro lá R$100, fiz o pagamento de R$100, tudo certinho. O fisco vai fiscalizar posteriormente e percebe que naquela operação, na verdade, eu atribuí uma alíquota talvez equivocada. Ou eu não tributei aquilo que deveria ter sido tributado. Mas eu fiz um pagamento, eu fiz uma declaração. Eu estou, portanto, numa conduta de prestar declarações e de pagar. Isso quer dizer que esse artigo 150, parágrafo 4º, ele vai ser aplicado quando ausente o dolo, a fraude ou simulação. Se não há dolo, se não há fraude, se não há simulação por parte do contribuinte, 150, parágrafo 4º, contados não do pagamento, mas do fato gerador. Isso é importante. E aí, dentro dessa determinação aqui colocada, esse é o menos aplicado. Porque aqui, por exemplo, não entra uma sonegação fiscal. Se contar para você, sonegação fiscal está fora. 150, parágrafo 4º. Nesses casos aqui, o prazo de decadência, ele estará vinculado ao artigo 173, inciso 1, que na verdade não vai contar do fato gerador, vai prejudicar ainda mais o contribuinte. Quando nós temos a figura do 173, inciso 1, fluindo o prazo decadencial do primeiro dia do exercício seguinte, aquele em que o tributo poderia ter sido lançado. Primeiro dia do exercício seguinte, aquele que o tributo poderia ter sido lançado. Quando que se aplica isso? De regra, usualmente, se fala assim, eles vão ser aplicáveis para os tributos lançados de ofício. Beleza. Tributo lançado de ofício poderia contemplar essa norma do primeiro dia do exercício seguinte. Como eu estou te dando umas dicas aqui diretamente, não pela categoria da forma como é lançado, mas justamente para casos concretos, o problema é que, além da estrutura do lançamento para os tributos lançados de ofício, como IPTU, como IPVA, nós temos principalmente aqui a aplicabilidade quando existente dolo, fraude ou simulação. Então, por exemplo, se a questão colocar para você
a figura de uma sonegação fiscal, eu tenho que contar o prazo decadencial do primeiro dia do exercício seguinte àquele que o tributo poderia ter sido lançado. Vamos tentar entender. Se agora em 2016 eu faço um fato gerador e sonego o tributo, o prazo decadencial ele começa a fluir do dia 1º de janeiro de 2017 para 5 anos para constituir aquele crédito tributário contados de 1º de janeiro de 2017. Esta é a norma, porque há aqui dolo, fraude e simulação. Ou ainda a jurisprudência considera quando não houve pagamento. Não havendo pagamento, eu conto com base no artigo 173, inciso 1. Essas são as principais dicas na decadência. Nós temos também o prazo do 173, inciso 2, a partir da decisão definitiva que anulou por um vício formal o lançamento, e o parágrafo único de medidas preparatórias ao lançamento. Mas a base, principais dicas aqui, a figura da decadência, 150 parágrafo 4º, menos utilizado e bastante utilizado, 173, inciso 1. O prazo para lançar contados do primeiro dia do exercício seguinte, quando há dolo, fraude e simulação, ou mesmo quando ausente dolo, fraude e simulação, quando não houve pagamento. Não havendo pagamento, haverá o prazo decadente. Lembrando que não havendo pagamento, aqui também comentamos que não há declaração, porque se há declaração, aí já está constituído o crédito tributário pelo autolançamento. Bom, trabalhando agora com a figura da prescrição, a prescrição está vinculado no prazo de 5 anos para que nós tenhamos a execução fiscal ajuizada. Certo? Para 5 anos contados aí contados para a execução fiscal. Como todo critério, nós temos o problema. Quando que será aplicado o prazo de prescrição? Qual o termo ACO deste prazo de prescrição? A grande dica aqui que você deve tomar cuidado é a seguinte, ó. Se eu vou contar prazo de prescrição, o CTN vai nos afirmar que esse prazo de prescrição ele está relacionado com a constituição definitiva do crédito. Então, quer dizer, eu vou ter como um termo inicial, por exemplo, não é em todas as situações, mas de regra o lançamento. Por exemplo, quando ele não for impugnado em 30 dias, lá eu vou ter a figura do lançamento como um termo interessante. Mas aqui em termos de dicas, exatamente o que cai não é o lançamento puro aquele, é o autolançamento. Nos tributos sujeitos a lançamento por homologação, o contribuinte poderá ser, por uma obrigação tributária acessória, obrigado a entregar uma declaração. Aí a jurisprudência considerou que isso é um autolançamento. Então, a entrega de uma declaração, por exemplo, declaração de imposto de renda, GFIP, a figura de uma DCTF, de PJ, são declarações que, na verdade, autolançam os tributos. Então, autolançamento tributário. No caso de autolançamento, nós temos o termo inicial do prazo prescricional pela data da entrega desta declaração. Data de entrega desta declaração. Só que pode acontecer que a data da entrega da declaração é anterior ao vencimento do tributo. Então nós temos data da entrega da declaração ou vencimento do tributo. Na verdade, destes, o que for posterior. Então, data da entrega da declaração ou vencimento, o que for posterior. O que acontecer por último aí na prática, certo? Então, sobre prazo prescricional, é isso que nós temos. Ele é contado da constituição definitiva do crédito tributário, e aí haveria, portanto, prazo de 5 anos para a contagem, né? Desde a constituição definitiva do crédito tributário. Por exemplo, no IPTU, no IPVA, a jurisprudência considera que seria a notificação do lançamento, prazo inicial, e naqueles tributos autolançados, que é justamente aí o autolançamento tributário, nós temos como base a constituição do crédito tributário, previsto lá pelo artigo 174. Só que no autolançamento, quem constitui o crédito tributário é o próprio contribuinte, pela entrega de uma declaração. Então, normalmente, data da entrega da declaração, 5 anos, ou vencimento do tributo. Na hipótese, é raro,
mas a hipótese do vencimento do tributo ocorrer posteriormente à entrega da declaração. Aí eu conto do vencimento do tributo. Normalmente, usualmente, data da entrega. E por fim, e aqui, só para a gente colocar o artigo, está lá no 174 do Código Tributário Nacional. Todos esses aqui, CTN, Código Tributário Nacional. E por fim, nós temos a repetição, ou restituição do indébito tributário. Aqui nós não temos um agir por parte do fisco, nós temos um agir por parte do contribuinte. E o prazo de restituição é o prazo de 5 anos. É interessante por quê? Porque esse prazo ele foi bastante complicado em algumas provas, onde nós não tínhamos uma sedimentação de entendimento e principalmente a inserção, após a inserção da Lei Complementar 118, isso ficou, vamos supor assim, bem mais tranquilo, bem mais claro de entender, muito mais aplicável, certo? E aí nós temos como regra o artigo 168, né, que ele trabalha aí com situações, né, do CTN, portanto trabalhando com situações que na verdade estão vinculadas ao prazo de 5 anos. Só que para a gente vincular aqui, vou colocar aqui só o artigo, né, 168, para a gente estabelecer aqui de um modo mais claro essa determinação, você pode configurar que este prazo para o contribuinte restituir, ele é contado do pagamento indevido. O termo é pagamento indevido. Quer dizer, eu tenho a contagem do prazo de restituição de 5 anos a fluir do pagamento indevido. Deixa eu escrever melhor aqui para pagamento indevido, certo? Do pagamento indevido, aquele pagamento que eu estou tentando considerar ilegal, injusto, não devido. Essa é a ideia. Com a Lei Complementar 118, isso acabou sendo alterado bastante. Agora nós temos 5 anos do pagamento indevido. Seja o pagamento realizado nos lançamentos de ofício ou aquele pagamento antecipado realizado nos lançamentos por homologação. O pagamento antecipado agora, ele é pagamento indevido e da data do pagamento antecipado eu tenho 5 anos. Esse, portanto, o prazo de repetição e restituição. Fecha aqui no quadro para a gente entender as principais peculiaridades, claro que não é exaustivo, mas sim algumas dicas pertinentes dentro dessas principais peculiaridades que nós poderíamos verificar aí. Certo? Então, pessoal, ficamos por aqui, fica a dica, boa sorte para vocês, continuem com a gente.